Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentando o Sr. Deputado Vital Moreira, registando muito da informação que nos trouxe aqui sobre uma matéria que acompanha, aliás, por competências próprias no quadro do Parlamento Europeu, relativamente a estas questões do comércio internacional. Eu gostava de centrar algumas perguntas relativamente a este processo, um dos que estão atualmente em desenvolvimento, como o Sr. Deputado destacou, aquele que tem mais importância do ponto de vista da dimensão dos impactos e das alterações que irá produzir relativamente à própria economia europeia e nacional, por maioria de razão. Aliás, falou na expressão game changer, portanto, não é apenas uma mudança no decorrer do jogo, é a mudança das características do jogo e das suas regras. E isto dá bem a ideia do que está em causa quando se discute o chamado Acordo de Parceria Transatlântico entre a União Europeia e os Estados Unidos. E as palavras iniciais da sua intervenção, e aliás, que voltou a reiterar durante esta reunião por mais do que uma vez, confirmam e demonstram que o PCP fez bem em suscitar esta questão na Assembleia da República. E este requerimento que o PS apresentou propondo a audição do Sr. Deputado e de outras entidades, que obviamente foi aceito pela nossa parte e por todos, surge na sequência desta iniciativa que o PCP aqui teve, colocando a questão do Sr. Ministro da Economia, mas da necessidade de nós, na Assembleia da República, termos que acompanhar esta matéria pelo impacto que tem e, se me permite, de uma forma aparentemente contraditória, pelo secretismo de que se está a revestir do ponto de vista concreto e do ponto de vista processual. Porque a dimensão deste acordo, a abrangência deste acordo e o impacto deste acordo tornam, eu diria, mais incompreensível ainda que haja tão pouca informação a ser colocada aos cidadãos e às populações, e falamos do nosso país desde logo pelo impacto que tem, e, portanto, a primeira pergunta que eu lhe faço é, pegando na informação que nos transmitiu agora, que eu confesso que não saberia ir tão longe nessa afirmação, de que o Parlamento Europeu é, no mundo inteiro, o Parlamento que terá mais acompanhamento, mais conhecimento e mais envolvimento nos processos negociais deste tipo, eu pergunto-lhe como é que o Sr. Deputado entende que haja uma tão grave falta de informação e de conhecimento para os portugueses nesta matéria. Nós sabemos que o próprio mandato que coloca as baias e o âmbito da negociação neste processo assumido pelos governos dos Estados-membros dos países da União Europeia é um mandato que é secreto. O Sr. Deputado, no início da reunião, e com as regras que estão em cima da mesa, teve que dizer: estou ao vosso dispor para as informações necessárias, sem prejuízo da informação confidencial e que está sob reserva, mas levantando aqui uma questão que é: o que foi dito até agora é muito mais do que o que tem sido dito nos últimos anos. E houve uma pergunta que nós colocámos ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, a propósito do acordo com o Canadá, é que até agora ninguém soube responder do ponto de vista concreto em termos de opções políticas, que é: como é que estas opções e estes tratados, estes acordos comerciais são desenvolvidos, concluídos, assinados e entram em vigor, e ninguém sabe nada do ponto de vista da vida real no terreno, ao nível das economias, ou da economia nacional do nosso país, e do nosso país, dos cidadãos, da população. E, portanto, esse é o primeiro ponto. É como é que se explica a falta de informação e o secretismo que está a rodear este processo, quando está tanta coisa em jogo e estão coisas tão importantes em jogo para o nosso país, designadamente, porque é dele que falamos. A esse propósito, remetendo para a dimensão e a gravidade do que está aqui em causa, eu gostava de pedir ao Sr. Deputado que explicitasse um pouco. Eu pedi, talvez, desligar o microfone, porque... Muito bem. Porque depois a gravação apanha isso tudo.
é que o Sr. Deputado disse uma coisa que eu penso que é muito relevante neste contexto concreto que eu estou aqui a colocar. O Sr. Deputado disse, se este acordo for para a frente, a margem de manobra de qualquer Ministro da Economia ou de qualquer Governo Nacional será claramente mais condicionada para o bem e para o mal, eu estou convencido para o bem. Palavras do Sr. Deputado. Eu pedi-lhe que nos pudesse explicitar ou elaborar um pouco em torno desta ideia. Em que é que o Sr. Deputado está a ter em conta e a considerar para falar desta diminuição, deste condicionamento profundo que antecipa para os governos nacionais nesta matéria? Eu gostava que explicasse, sem qualquer outra referência da minha parte nesta altura. Depois um comentário breve a propósito da questão dos maus acordos ou da ausência de acordos e do comércio sem regras, para dizer que, salvo melhor opinião, não há em bom rigor comércio internacional sem regras. Algumas regras existem sempre. Quanto mais não seja na ausência total de acordos e na ausência total de parcerias. A questão é, em qualquer momento e em qualquer país do mundo, quais são as regras que prevalecem e quais são os critérios e interesses que lhes estão subjacentes. E eu ouvi o Sr. Deputado dizer há pouco, e constatou o facto, de que nestas coisas, como noutras, uma coisa é a Alemanha e outra coisa é a Roménia. E eu compreendo que tenha dado exemplos um pouquinho mais longínquos do ponto de vista geográfico, mas podemos dizer isso comparando o nosso país com outros membros da União Europeia. E também já usou aqui a mesma imagem, curiosamente, que nós usamos na reunião com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, que foi precisamente o impacto entre a panela de barro e a panela de ferro. Portanto, uma coisa é nós equacionarmos as negociações tendo em vista determinados setores, determinadas realidades do contexto europeu, como a nossa, por exemplo. Outra coisa é o que acaba por prevalecer do ponto de vista da correlação de forças interna no contexto da Comissão, do Parlamento, das opções políticas que prevalecem em cada entidade, em cada estrutura política e, portanto, isto, simplificando a discussão, isto não é tudo a mesma coisa. Mesmo que do ponto de vista político possamos ter um português a presidir a Comissão Europeia e outro português a presidir a Comissão do Parlamento Europeu que acompanha esta matéria. Não é isso que está em causa. É as opções políticas que estão subjacentes. A terceira questão que eu queria colocar, e é uma pergunta que tem a ver com as questões dos standards, que é um aspecto fundamental, crucial, neste processo e nesta realidade. Dizia alguém aqui há tempos que nunca na história da Europa e dos Estados Unidos aconteceu uma alteração de normas técnicas e de standards por causa de acordos comerciais, e é a primeira vez que isto acontece, o que dá bem uma ideia do que está em causa e da dimensão deste tipo de processo negocial. Falou da questão de dita harmonização regulatória, e isto pode ter várias vertentes e várias modalidades. E falou há pouco na questão da segurança alimentar. Eu perguntava se a segurança alimentar é um dos aspectos a ser tido em conta neste tipo de encontro de standards. O Sr. Deputado disse, ponto assente, não vai haver bife com hormonas. Eu pergunto se vai haver frangos com cloro. Como sabe, esta era uma das questões colocadas como exemplo nas preocupações em relação a esta matéria. A segurança alimentar está, em alguma medida, integrada e incluída nesta negociação ou está excluída e em que medida? A tendência será, no que diz respeito à harmonização regulatória, para generalizar ou, pelo menos, alargar as práticas que existem onde a escala é maior? Falou há pouco dos organismos geneticamente modificados e daquilo que é os cereais transgénicos que são importados, etc. Isto significa que, então, os standards, entre aspas, não é disso que a regulação e a regulamentação vai ser o de assumir como norma aquilo que acontece a esse nível? E em relação aos standards mutuamente reconhecidos versus a harmonização propriamente dita, eu pergunto também concretamente, e é uma informação importante, qual é a opção de acordo com os setores. Com estas outras perguntas, para não ter que repetir nova intervenção. Acho que é para mim, porque é facto
Sim, senhor. Nós temos são mais 3 pontos muito curtos. Indicação da origem geográfica. Uma coisa é o que nós esperamos que aconteça, cada um de nós, com os Estados Unidos. Outra coisa é o que nós sabemos que aconteceu com o Canadá. E é preciso aqui assinalar que a informação do Sr. Deputado Vital Moreira é contraditória com a informação do Secretário de Estado. E daqui temos que sair. Portanto, é contraditório no seguinte: o Sr. Deputado refere que foi obtido o acordo e foi conseguido o objetivo da salvaguarda das indicações de origem geográfica. O Sr. Secretário de Estado diz que aquilo que se conseguiu foi a garantia de que os produtores não induzam os consumidores em erro. E eu estou-me a lembrar muito expressamente do exemplo que foi dado sobre fotografias e mapas, etc., nos rótulos, etc. Portanto, desde que não haja mapas ou fotografias do Rio Douro ou da Serra da Estrela, etc., não há problema. Foi esta a ideia que nos foi transmitida pelo Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Eu pergunto se há algum engano na informação que nos foi dada pelo Governo. E, portanto, essa matéria convém ser esclarecida, assim como a questão das patentes, propriedade intelectual. A pergunta, sem considerações, é muito simplesmente perguntar qual é a perspectiva que está colocada para o software informático e se podemos ter a situação de as atuais patentes de software registadas e em vigor nos Estados Unidos serem colocadas em vigor, passarem a vigorar no contexto europeu e no contexto nacional. É uma questão muito objetiva que eu pedia que colocasse. Outra questão muito objetiva para terminar. A questão é, nos Estados Unidos há um vastíssimo, infindável registro de patentes de software informático. Muitas delas, não vou dizer que são todas, mas a generalidade delas, não é aplicável em Portugal e não há possibilidade de fazer litigância em torno de programas e produtos e soluções de software informático português, lá pelo facto de determinados mecanismos e determinadas soluções e até códigos-fonte estarem registados como patente nos Estados Unidos da América. Isto hoje está salvaguardado. Se não for assim, peço que me corrija. Se é assim, pergunto se vai deixar de ser. Fiz-me entender, Sr. Deputado. Muito bem. Última pergunta muito objetiva sobre o acordo de parceria transpacífico entre os Estados Unidos e o outro oceano que eles têm do lado de lá, que é a questão da integração das cadeias de produção e de abastecimento entre empresas dos mesmos grupos. Aquilo que mencionou a tal terça parte no contexto euro-americano, transatlântico, acontecer uma coisa também, em larga medida, nesse sentido, entre a Ásia e os Estados Unidos. E eu pergunto, em que medida existe o risco de uma entrada de produção oriunda da Ásia faturada a partir dos Estados Unidos, por exemplo, dentro da tal integração de cadeias e do acordo que está em vigor. A pergunta concreta sobre esse risco, se existe ou não. Porque, terminando com esta última frase, podemos falar em mudança das regras do jogo. O que eu não acredito é que passa a haver um jogo em que só há uma baliza do lado de lá, porque é tudo exportações, tudo oportunidades e do lado de cá não há baliza. A baliza cá existe e é bem grande. Muito obrigado.